sobre a transcrição do RNA? Vale lembrar algumas estruturas agora sobre o RNA. Primeiro, o RNA também é um ácido nucleico, mas ele tem algumas estruturas diferentes do DNA, que você viu lá na outra aula. Primeira, o RNA ele é formado por uma fita simples. O RNA tem como base nitrogenada exclusiva a uracila, e o açúcar presente no RNA é a ribose. Existem três tipos de RNA. O RNA mensageiro, esse formado pela transcrição do DNA, formado uma fita simples. E lembrem, existem regiões específicas do DNA que vão transcrever esse RNA, chamadas de gene. Existe também o RNA transportador, também formado por uma fita simples enrolado sobre si mesmo, formando uma espécie de trevo. E a função do RNA transportador é carregar os aminoácidos lá para o ribossomo para formar uma proteína. E também existem os RNAs ribossômicos, que são formados lá numa região específica do núcleo, que é o nucleolo, responsável pela estrutura dos ribossomos. Então, o ribossomo, que é uma organela não membranosa, é formada estruturalmente por RNA ribossômico. Então, são os três RNAs que estão ali diretamente ligados com a produção de proteínas. Um que leva informação para o ribossomo, um que traz os aminoácidos para formar essa cadeia da proteína e os que formam a estrutura do ribossomo. O RNA está diretamente ligado à produção de proteínas, porque o RNA é essa informação que sai lá do núcleo da célula, vai até uma organela chamada de ribossomo, responsável por pegar toda essa informação no RNA e transformar em uma proteína. Esse processo ele se chama transcrição. Por que transcrição? O nome já diz, a fita de DNA ela é convertida em uma fita de RNA, só que não carrega o mesmo código. Algum desses códigos eles são modificados, ou seja, ele é transcrito. Esse processo ele se inicia com a chegada da helicase, que vai fazer essa abertura da dupla fita de DNA, separando as duas fitas, e aí torna possível a leitura e a transcrição gênica. Chegam então os primers, que marcam o início dessa transcrição, e a RNA polimerase, que vai inserir novos nucleotídeos, formando essa fita simples de RNA. E não esqueçam, essa inserção de novos nucleotídeos é sempre no sentido 5 linhas, 3 linhas. No final dessa inserção de nucleotídeos, essa fita de RNA ela se desprende dessa fita dupla de DNA, a helicase sai e essa dupla fita que agora estava separada volta a se unir. E essa fita simples de RNA agora ela fica solta, livre dentro do núcleo, porque ela ainda não pode sair do núcleo e levar a informação lá para o ribossomo formar uma proteína. Por quê? Nesse RNA primário Esse RNA primário que acabou de ser formado por essa fita de DNA, existem duas regiões, os exons e os introns. Eu gosto de chamar os introns de intrusos, porque aí fica mais fácil de assimilar quem eu tenho que tirar dali. Por quê? Essas regiões chamadas de introns no RNA primário são regiões que o ribossomo ele não consegue traduzir. Então eu preciso fazer com que esse RNA primário passe por um processo que tire esses introns e forme apenas um RNA maduro formado por apenas exons. Como é o nome desse processo então que faz essa extração dos introns? O processo ele é chamado de splicing. E esse processo conta com um grupo de várias enzimas que acabam tirando esses introns, formando um RNA maduro apenas com exons. E agora sim, esse RNA maduro, mensageiro, consegue sair de dentro do núcleo e ir de encontro lá com o ribossomo para formar uma proteína. Da mesma forma que na duplicação do DNA, existe uma formação de uma fita complementar, a fita molde, usando como base a mesma fita que eu usei lá na aula do DNA, a ATGCG. Como seria essa nova fita, ou a fita complementar, formando agora um RNA mensageiro? A sequência seria UUACGC. Mas professor, na outra aula você falou que a adenina sempre se liga à timina. Mas lembra que a timina ela é uma base exclusiva do DNA.
E a base exclusiva agora do RNA é a uracila. Então, o A da fita molde do DNA sempre vai se ligar a uma uracila que vai formar essa fita simples de RNA. Bom, vocês aprenderam agora sobre a transcrição da molécula de DNA, que é pegar o DNA como molde para uma nova molécula que vai ser transcrita, que é o RNA. E vocês viram que existem vários tipos de RNA, mensageiro, transportador e o RNA ribossômico. Agora a gente vai ter que entender um pouquinho qual é o destino dessa molécula, para onde que esse RNA vai e para que ele vai servir. E o destino final dessa molécula é a produção de uma proteína. E esse processo a gente chama de tradução, e é isso que a gente vai aprender nesse bloco de aula. Quando a gente vai trabalhar com tradução, a gente tem que entender que existe um código genético. E o código genético é uma representação. Mas ele é uma representação do quê? Quando a gente pega 3 bases nitrogenadas, sabendo que existem 4 bases nitrogenadas para o DNA, adenina, timina, citosina, guanina, e 4 bases nitrogenadas para o RNA, que a gente faz a troca ali da timina pela uracila, a gente entende que quando a gente começa a agrupar 3 bases nitrogenadas dessa molécula de RNA que foi formada ali antes, né, no que a gente estava falando anteriormente, a cada 3 letrinhas daquela a gente tem um códon. E a representação e essa correspondência, na verdade, entre esse códon, que é uma trinca de base nitrogenada, e o aminoácido ao qual ele corresponde, a gente chama isso de código genético. E o código genético, ele tem 2 características importantes. A primeira é que ele é universal, ele vai servir para todas as espécies de seres vivos do nosso planeta. A segunda é que o código genético ele é degenerado. O que significa o código genético ser degenerado? Primeiro, ele não é ambíguo. A gente sabe que existem cerca de 20 aminoácidos na natureza, mas a gente tem 64 combinações diferentes. Ou seja, a gente tem 64 códons ou 64 trincas de nucleotídeos. E como é que faz essa conta? Como é que eu tenho 64 combinações, mas eu tenho só 20 aminoácidos? O motivo é bem simples. Um aminoácido, ele pode ser codificado por mais de um códon. Olha aqui, ó, do ladinho, por exemplo, a gente tem ali, ó, a fenilalanina e a leucina. Esses 2 aminoácidos que estão aparecendo aqui do lado, eles são codificados por mais de um códon. O C, né, as trincas que a gente tá ali, ou o A e o G para leucina. Então, mesmo que um aminoácido possa ser codificado por mais de uma trinca, por mais de um códon, ele não é ambíguo. Um códon não pode codificar mais de um aminoácido. Então, cada códon é específico de um determinado aminoácido. E aí fecha a nossa matemática aí, e aí a gente começa a chamar então esse código genético, além de universal, de degenerado por ele não ter essa ambiguidade, por não ser uma via de mão dupla. E aí a gente tem aqui também alguns casos, que são os códons que terminam a produção de uma proteína e tem os códons que iniciam a produção de uma proteína. E aí já ensino vocês a se localizar aí. Por exemplo, a gente tem ali os códons UAG, UAA e UGA para parada. Quando chega nesse códon, lá na sequência, a gente formou lá o RNA mensageiro como um molde do DNA, e vai chegar uma determinada parte desse RNA mensageiro que vai ter esse códon de parada. Então, quando chega ali, vai identificar que pronto, aqui a proteína está pronta. E da mesma forma que tem esses códons de parada, também tem um códon de início, né? Um que vai iniciar a formação da proteína. E aí, por exemplo, os códons de parada, eles não codificam nenhum aminoácido. Então a gente tem das 64 combinações, 3 que não codificam nada, só sinaliza que ali parou. E tem um códon que, além de codificar um aminoácido, que é a metionina, né? Que a gente tem aí o A, o G, ele também vai sinalizar o início da formação daquela proteína. Como que eu uso esse código genético? Percebam que aqui eu tenho 3 círculos. O círculo do meio, o miolo, tem um círculo por fora desse miolo e um outro por fora dele. E aí a gente sempre vai do miolo para fora. Percebam que ali, ó, tem uma linha. Lá no meio, ó, tá ali, ó, 5 linhas.
Esse 5' ele precisa ir até o 3'. Vocês aprenderam isso, tanto lá na primeira série, quanto viram agora de novo na segunda série, que sempre a ordem da leitura de um ácido nucleico, seja um DNA, seja um RNA, é sempre no sentido 5', 3'. Então é isso que a gente vai usar aqui. O 5' está lá no meio e o 3' está na extremidade, então a gente vai do meio para a ponta. E aí que eu botei 2 exemplos para vocês. CUC. Como é que eu faço para encontrar qual é o aminoácido correspondente a essa trinca de nucleotídeo, a esse códon? Então vou buscar o C ali no miolo. Então encontrei o C. Na roda, no círculo que está por volta dele, a gente vai encontrar a segunda base nitrogenada, que é o U. Então ali a gente tem C, o U está ali do ladinho. E depois a gente volta para o outro C, que é a última base desse nosso códon, que também é o último círculo, é o círculo da extremidade. E aí, se a gente for localizar ali CUC, a gente tem um aminoácido correspondente, que é a leucina. Agora, vocês vão praticar esse outro ali embaixo, quero ver se vocês vão encontrar, que é UCG. Onde é que está? Qual é o códon, ou qual é o aminoácido correspondente ao códon UCG? Vamos localizar ali. E aí, encontraram? Ó, se a gente for ali na sequência, a gente vai encontrar o U no miolo, tá lá em rosinha, o C, que tá em azul, e o G, que tá no amarelo. Acho que é amarelo. Então a gente vai encontrar ali o quê? U, C, G, a serina. É laranja, não amarelo. A serina. Então encontramos aí 2 aminoácidos correspondentes a esses 2 códons aqui, e é dessa forma que vocês vão praticar daqui para frente. Quando esse RNA está pronto, e ele ainda passa por um processamento que a gente chama de splicing gênico, ele vai sair do núcleo da célula e vai para o citoplasma. Porque é lá no citoplasma que essa molécula, né, essa fita de RNA mensageiro, vai encontrar quem vai fazer a leitura dela, quem vai fazer a tradução desse código. Porque se é um código, né, ele precisa ser traduzido aqui. E lá no citoplasma, esse RNA mensageiro, ele vai encontrar com os ribossomos. E aí os ribossomos vão se ligar a esse RNA mensageiro e dar início ali ao processo de tradução. Lembrando que essa fita ela tem 2 extremidades, a extremidade 5 e a extremidade 3'. E o ribossomo lá no citoplasma, ele vai correr nessa fita nesse sentido. Ele começa lá na ponta 5', ele vai correndo, fazendo essa leitura, essa tradução até a 3ª linha. E existe um processo, né, na tradução, dividido em 3 etapas: a iniciação, o elongamento e a terminação dela. Como é que inicia, né, esse processo de tradução do RNA mensageiro? A fita agora de RNA mensageiro está lá no citoplasma e vai chegar à primeira subunidade do ribossomo. Lembrando que o ribossomo ele tem 2 peças, a subunidade maior e a subunidade menor. Quando a fita de RNA mensageiro está lá no citoplasma, a subunidade menor do ribossomo vai chegar e vai procurar o códon de iniciação, o AUG, para trazer a metionina. Então vai chegar ali a subunidade menor, vai encaixar, vai correr e vai procurar a metionina. Encontrou. Quando encontra o códon AUG, vai chegar à subunidade maior do ribossomo. Então vai formar agora ali a maquinaria para a produção da proteína. E aí nessa subunidade maior do ribossomo, a gente tem 3 encaixes, que a gente chama de sítios de ligação, que é o sítio A, onde chega o aminoácido, o sítio P, onde ocorre a ligação entre eles, que é a ligação peptídica, e o sítio E, que é o sítio de saída. E o que vai chegar ali? Quem que vai trazer o aminoácido? É um outro tipo de RNA, que é o RNA transportador. Ele se chama transportador porque ele é quem vai carregar o aminoácido para dentro do ribossomo para que a proteína seja produzida. Então, conforme o ribossomo ele vai correndo nessa fita de RNA mensageiro, vão chegando vários RNAs transportadores trazendo os aminoácidos que vão formar a cadeia daquela proteína. Lembrando que o RNA transportador ele chega no sítio A trazendo aminoácido, ele passa para o sítio P, larga esse aminoácido lá dentro do ribossomo, sai pelo sítio E e vai buscar outro aminoácido. Cada RNA transportador transporta um aminoácido específico. E é dessa forma que ocorre tanto a transcrição do RNA que a gente viu no início dessa aula, quanto a tradução dele, que a gente falou um pouquinho nessa.
Espero que tenham aproveitado bastante essa revisão. A gente se vê então na próxima aula. Beijo!